Estamos aqui para a nossa quarta aula do curso de desenho para iniciante. A aula de hoje é como desenhar com proporções precisas, né? O link para esse post, para você poder fazer a leitura, está aqui na descrição do vídeo, mas eu vou compartilhar aqui com vocês a leitura e vou tentar explicar aqui para que você possa tirar o máximo de proveito. Lição 4, como desenhar proporções precisas. Então, vamos lá, explicação. Proporções. Proporções refere simplesmente às relações de tamanho entre objetos. Então, se você quiser desenhar um assunto ou cena com proporções precisas, vai precisar empregar técnicas adequadas e treinar seus olhos também. Tá? E, então, ao desenhar, a maior parte do meu tempo, no caso eu, é gasto em medir, também em comparar, medir de novo e também reavaliar o que eu já fiz. E quanto mais tempo você passar tentando melhorar a precisão do seu desenho, melhor você vai ver, tá? Então, deixa eu explicar melhor esse ponto. Significa o seguinte, que você precisa medir, tá? Você precisa fazer medições. Você desenhar a olho é legal, claro, mas se você não medir, as chances são que as proporções não vão sair corretas. E existem alguns atalhos, né? Aqui nesse post, eu vou falar algumas maneiras de você medir, né? Nesse vídeo e nesse post. E fora as tradicionais, como o quadriculado, mesa de luz, isso aí tem outros vídeos aqui no canal que você também pode usar para você fazer os seus desenhos. Mas nesse post aqui nós vamos falar de outras técnicas diferentes, tá? Então vamos lá. Primeiro subtópico, como desenhar proporções corretas. Vamos aqui à leitura do artigo e depois uma breve explicação. Vou introduzir algumas técnicas para medir e verificar a sua precisão. Quando você desenha, é melhor usar o máximo de técnicas de medição possível. Você pode usar essas técnicas em qualquer ordem e onde achar melhor. Eu gosto de medir o que eu vou desenhar antes, durante e, às vezes, até depois de terminar um desenho de retratos. Medir antes de desenhar me ajuda a entender o que eu estou vendo e me familiarizar com o assunto. É muito útil quando eu desenho um retrato de pessoas que eu nunca vi antes. E medir depois que eu desenhei é uma maneira de eu fazer uma verificação final para encontrar erros que eu possa ter cometido e uma maneira de ganhar confiança para finalizar o desenho. É importante medir até o fim. É importante, quando você estiver fazendo esse trabalho, tente manter as linhas leves para que seja possível apagar facilmente quando necessário. Então, vamos lá. O que é que eu quis dizer com esse parágrafo? Que você precisa medir, né? Você vai desenhar um retrato, você mede o olho, mede o nariz, a relação entre um e outro. Você vai dando observação se a pessoa tem a cabeça mais comprida ou mais larga. Então, isso aí vai fazer você ficar mais familiarizado, ou seja, você ficar íntimo, já saber quais são os detalhes que você precisa colocar no seu desenho, né? E, como eu coloquei aqui, principalmente se você estiver desenhando uma pessoa que você nunca viu antes. Isso acontece muito quando você pega encomendas, né? Recebe um retrato e você nunca viu e você precisa medir. Então, vamos aqui. Como é que você faz para medir com o seu lápis? Então, para desenhar algo preciso, em tamanho relativo, você pode usar o seu lápis e o polegar como ferramenta de medição para medir as relações entre partes do corpo ou objeto em uma cena. Veja como fazer. Aí aqui tem um exemplo. Mantenha a precisão em todas as medições. Antes de fazer qualquer medição, é importante entender como manter a precisão durante todo o processo de medição. Veja essa imagem, né? Dá uma olhadinha aí que daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês. Então, vamos explicar o que é que você está vendo nessa imagem. Aqui diz, ó, levante o lápis bem na frente do olho, sem dobrar o cotovelo. Se dobrar o cotovelo, será difícil manter medidas constantes. Isso pode resultar em um erro de composição, uma vez que seu braço está pivotando a partir do seu ombro. Pivotando significa que ponto que segura o eixo. Ó. Então, se você... Vamos fazer um teste com aquele quadro que está aí atrás de mim, certo? Então, aqui, ó, eu resolvi medi-lo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o braço estendido, bem estendido. Eu consigo medir a lateral e medir a altura com o braço bem estendido. Aqui, ó. Lateral, aqui, ó, e aqui, ó. Dá para perceber que ele é um lápis e um pouquinho de altura, de largura e quase o mesmo tamanho na parte da lateral. Agora, se eu diminuísse o braço, certo? Se eu não deixar o braço bem esticado, ó, já mudou. Ó, quanto mais eu puxo o braço, mais eu me perco nas medidas. Já viu? Ó, já deu um lápis inteiro. Braço esticado, menos de um braço.
Então, quando você for medir, tem que manter sempre a proporção do braço certinho, ó, esticado, e vai fazendo a medida aqui, ó. Ó, vamos dar um exemplo aqui nessa aqui, ó. Colocou o braço esticado, mas vou puxar aqui a linha, ó, certo? Mas pela figura aqui, pela imagem, dá para você perceber aqui que o braço está bem esticado e que a medição é feita aqui. Então, se você estiver desenhando a partir de uma imagem de referência, não há necessidade de se preocupar em dobrar o cotovelo ou inclinar a cabeça, porque você pode medir diretamente a foto de referência. Se você não se sentir confortável usando o lápis para a ferramenta de medição, você pode usar o divisor de proporções, que é esse aparelhinho aqui, ó. Esse é o medidor de proporções. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí, caso você queira dar uma olhada, tá? Mas voltando aqui à aula. Aqui falou o seguinte, se você estiver usando uma imagem de referência, você não precisa se preocupar com essa questão de levantar o braço. Por quê? Porque aqui na imagem já tem as medidas fixas. Então, você pode usar uma régua para medir, ó. Aqui você está vendo, ó, deu entre a lateral do rosto e a ponta e a lateral do nariz, dá 3 centímetros. O tamanho do olho dá 2 centímetros. O tamanho do outro olho dá 2 centímetros também. Então, quando você tem uma imagem de referência, não há necessidade de você estar esticando lá nem medir com lápis, porque você pode usar uma régua e fica mais fácil. Por isso que tem essa observação aqui no post. Meça o comprimento e a largura do seu modelo. Essa imagem mostra direitinho, ó. Pegou, a pessoa está aqui em pé, mediu com a ponta do lápis o tamanho da cabeça, e aí agora saiu vendo quantas cabeças tem o corpo. Ó. Aí mediu aqui a cabeça, 1, 2, 3, 4, e deu 8 cabeças. Foi a divisão do corpo. Você pode ver nessa imagem. Então, vamos lá. Comprimento. Use a ponta do lápis e a ponta do polegar para medir a altura da cabeça do seu modelo. É o que a gente viu aqui. Para descobrir o quão alto ele é, mova sua mão para baixo lentamente, contando o quão alto o seu modelo é, uma unidade de cabeça, ou seja, quantas cabeças ele tem. No caso aqui, a gente viu que já deu 8 cabeças. Por este exemplo, seu modelo é igual a 8 cabeças. Essas unidades são relativas, então você pode fazer o seu desenho muito maior ou menor em comparação com o tamanho original da imagem de referência. Então, como é que a gente faz na prática? Na prática, como é que eu utilizo essa informação aqui? Tá? Então, aqui você mediu o modelo e viu que o modelo tem 8 cabeças. Então, vem aqui para o meu papel que eu vou mostrar para vocês. Então, isso significa que se eu coloquei, por exemplo, a cabeça do meu modelo com 2 centímetros, vamos colocar com 1 centímetro para caber aqui, ó, com 1 centímetro, essa aqui é a cabeça dele, significa que o corpo terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O corpo do meu modelo ficará bem aqui, nessa posição. E se você verificar aqui novamente na imagem, vai ver o seguinte, a cabeça está no 1, a cintura vai um pouquinho abaixo do 3, bem aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a cintura ficaria mais ou menos aqui. A ficaria mais ou menos aqui, né? Se você observando a imagem. E os pés, o primeiro, um ficaria aqui, perto do 7. O outro viria até o 8. É só você observar a imagem aí, que eu vou colocar aqui tá aqui de lado para você ver, que seria essas as proporções do meu modelo, de acordo com as medidas da cabeça. Ficaria nesse jeito aqui. Pronto. Assim seria para nós o modelo, o esboço, né, inicial do nosso modelo usando as medidas, tá? Acho que ficou fácil aí de você entender com esse rascunho e com a imagem que está aqui. Voltando à explicação do nosso post. Digamos que eu já desenhei a cabeça, então decidi que eu poderia muito bem desenhar o resto do corpo também. Já que sei que o homem tem 8 cabeças de altura, tudo o que preciso fazer é medir a cabeça no meu desenho e multiplicar isso por 8 para descobrir onde eu vou precisar desenhar os pés dele, como eu já fiz na demonstração aí para vocês. Então, a largura. Você pode fazer a mesma coisa para a largura também.
basta medir o comprimento da cabeça e, em seguida, gire o lápis horizontalmente. Você poderá descobrir a largura da cabeça com relação aos ombros, cintura e etc. Conseguiu entender essa parte? Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Significa que, da mesma forma que eu medi a altura da cabeça aqui, certo? Achei essa medida. E com essa altura eu fiz o tamanho do corpo, eu uso essa mesma medida e coloco aqui, ó. São duas cabeças para fazer, certo? A largura do corpo. Vamos pegar aqui, ó, como referência. Então, tenho essa medida aqui, que é a largura, a altura da cabeça. Uso essa mesma medida aqui, ó, fazer os ombros, ó. Tá? Já tinha feito certinho. Então, da mesma forma, você vai usar essa medida como forma padrão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já tinha medido lá com a régua. E fica super fácil para você fazer, medir e tirar as proporções. Nota. Às vezes, a relação entre duas partes do corpo não será uma medida inteira. Neste caso, você precisa procurar por outros relacionamentos ou fazer o seu melhor para olhar essas partes no esboço. Ou seja, aqui está falando que, às vezes, você não vai ser exatamente uma cabeça inteira. Às vezes, pode ser uma cabeça e meia, uma cabeça e um quarto. E aí, você vai usando isso aí como uma forma de medir, né? Como uma forma de medir. Isso aqui é para você usar como referência, para que você não desenhe exatamente a olho, sem ter nada para se basear, tá? Então, entenda que isso aqui são ferramentas, são auxílios, certo? Isso se você estiver desenhando, voltando a frisar, por algo que está na sua frente, pelo natural. Claro, se for fazer por fotografia, os métodos de medir são outros, né? Eu recomendo o quadriculado, já falei sobre isso, eu recomendo que você use talvez o decalque, mesa de luz. Tem alguns vídeos aqui no canal, certo? E se você está olhando no meu site, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar alguns links aí para que você veja outros métodos de trabalhar o seu desenho, mas o importante é utilizar alguma ferramenta, né? Seja medir, ou seja, usar as técnicas com fotografia. Tudo é válido, tudo é válido. Vamos lá, como transferir essas informações para o seu papel de desenho? Eu já fiz aqui para você ver, mas aqui ó, tem uma imagem aqui no post que mostra uma linha e a divisão da linha, tá? Então, você aqui diz, ó, qual é o comprimento máximo que você quer que o seu desenho seja? Então, você decide primeiro o final, o começo e o fim, e depois divide isso aí pelos 8. No caso, aqui do desenho são 8, né? Você divide essa linha por 8, tá? Eu não vou fazer a leitura de todo o artigo, porque, assim, se você está comprometido realmente em aprender, certo? Eu vou deixar aqui embaixo o link desse post na descrição, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai clicar e vai ler na íntegra esse post aqui, tá? E não, assistindo esse vídeo, lendo esse post, você não tem mais desculpa para você não conseguir fazer seu desenho tirando aí as medidas, as proporções, tá? Então, é o seguinte, eu posso trazer você aqui, dar o conteúdo, mas para você aprender, não basta assistir esse vídeo. Para você aprender, não basta você ler. Para você aprender, você tem que fazer a atividade, tá? Então, assim, não tem desculpa para você, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, eu não tenho dinheiro para ir numa escola, tal e tal. Olha o conteúdo grátis aí, né? Então é o seguinte, conteúdo grátis está cheio na internet, tá aí. Pega esse conteúdo aí, tá aí, o link está na descrição do vídeo. Você faz simplesmente estudar, copiar, seguir as instruções que está aí, fazer parte de grupos aí, tem vários grupos na internet, eu mesmo tenho alguns grupos de alunos e grupos de pessoas interessadas em desenho, e você pode pegar e se matricular aí. Se matricular não, só entrar no grupo e tirar suas dúvidas aí, tá? Porque aqui vai falar mais de coisa. Ó. Eu não vou poder ler tudo, porque vai ficar muito comprido isso aqui, certo? Então, deixe isso aqui e vá vendo aí, ó. A gente já fez a demonstração dessa aqui, já fez a demonstração sobre o tamanho da cabeça com relação à largura, que mostra nessa imagem, ó, que o tamanho da cabeça, dos pés, tudo o mesmo tamanho, ó. É só você medindo, ó. A questão dos eixos, para você não deixar o desenho torto. Desça esse post aí, leia, que você vai tirar bastante proveito. Ó, os ângulos, tá vendo? Ó? Usou o lápis aqui, ó, para ver, né, qual o ângulo que você vai colocar os seus ombros. Aí dá um outro exemplo aqui.
Gente, não tem desculpa não. Vai lá, clica no link que está aí embaixo na descrição e faz aí a aula, faz esse estudo aí, que você vai tirar bastante proveito. Eu vou explicar só esse último ponto aqui, ó, que talvez quando você esteja assistindo, vendo o post, você não entenda. É sobre o desenho negativo. O que é o desenho negativo? O positivo é o garotinho, tá? Dá para ver o garotinho aqui, é o positivo. O negativo é tudo que está ao redor dele. Mas se você entender que o que existe ao redor do garotinho também possui uma forma, ou seja, se eu tirar ele, vai ficar uma forma aqui, você desenha, por exemplo, aqui, já destacado, o espaço entre o corpo e a mão formou um triângulo, tá vendo? Então, vamos aqui para a minha mesa, para que você possa entender esse ponto aí. Então, volta aqui para o desenho do garotinho, ó. Aqui no garotinho você vê o corpinho dele, vou fazer só o cantinho da blusa, certo? Você vê aqui o corpinho dele. E vamos fazer a nádegazinha dele aqui e a perna, tá? Tá. Agora a gente vai fazer o braço. Aí veja que pela imagem aí você percebe que formou um triângulo aqui, ó. Um triângulo. Então, se eu fizer esse triângulo, eu já achei o ponto aonde eu vou desenhar o bracinho dele, ó. Aqui. Entendeu a questão do forma negativa? Poderia fazer aqui também uma forma negativa do outro braço, ó. Aqui tem a camisa, aí forma um ângulozinho aqui, ó, forma tipo um trapézio não, um losango, e aí já achei o desenho do braço, ó, do outro braço, tá? É isso aí que você teria que estudar para você fazer nos seus desenhos também, tá? Beleza? Então é isso aí. Se você quer se aprofundar, recomendo que você faça a atividade que está sugerida aqui. Lição de casa. Temos 4 imagens aqui, cada uma com um nível crescente de dificuldade. Veja, foi alinhado várias borrachas aqui. Sua lição de casa desta semana é usar as técnicas desta lição que eu ensinei, que é o negativo, tirar as medidas com o seu lápis, mais o que você aprendeu nas lições anteriores, certo? A lição 1, 2 e a 3, para desenhar a sua representação do que está aqui nas imagens. Então, uma vez feito, você pode mandar para o meu e-mail. O meu e-mail está aqui, ó, carlosdamascenadesenhos.com, carlosdamascenadesenhos@gmail.com, tá? É mandar para mim, para eu dar uma olhada. Mas está aqui, ó, é a imagem, você pode clicar aqui, ó, e botar abrir em outra imagem ou salvar, você pode salvar aí no seu computador e dessa forma usar como referência para fazer o seu esboço, tá? Não se preocupe se não ficar perfeito, a intenção aqui é você treinar e aprender a desenhar. Então é isso aí, se você gostou, clica no gostei, compartilha aí com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se é novo aqui, vou te chegar, tem muita coisa legal aqui, então assina também, todo dia ou pelo menos 2, 3 vezes por semana, a gente está postando um vídeo novo com aula e conteúdo. E se você quer realmente aprender a desenhar, nos siga aí que você vai receber material de primeira qualidade. Valeu? Um grande abraço, eu sou Carlos Damasceno, esse é o nosso canal. Tchau e até mais.